Imagine descobrir aos 25 anos que toda a sua vida foi uma mentira. Que seus pais não são seus pais. Que você é herdeira de um império do agronegócio. E que seu destino foi decidido 25 anos atrás, quando duas famílias rivais fizeram um pacto de sangue. Você se casaria com o herdeiro deles para unir as propriedades e acabar com décadas de guerra. Agora imagine chegar à fazenda e descobrir que seu futuro marido te odeia sem nunca ter te visto. Ele te culpa por roubar sua liberdade, por ser a corrente que o prende a um destino que nunca escolheu. Mas o que ele não sabe é que você carrega segredos sombrios, cicatrizes invisíveis de um passado que quase te destruiu. E quando o ódio dele começar a rachar, quando ele descobrir a verdade sobre quem você realmente é, será tarde demais para proteger o coração? Prepare-se, porque essa história de amor arranjado, ódio ardente e redenção impossível vai te deixar sem fôlego do primeiro ao último segundo. Mas antes de mergulharmos nessa história de arrepiar o coração, inscreva-se no canal agora, ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada emocionante e deixe aquele like maroto. Vamos juntos nessa montanha-russa de emoções? Izzy sempre soube que havia algo errado. Não algo grande, gritante, impossível de ignorar, mas pequenas fissuras na história que seus pais contavam. O jeito como sua mãe desviava o olhar quando alguém comentava sobre a semelhança entre elas. A ausência total de fotos de sua mãe grávida. O silêncio pesado que descia sobre a casa sempre que ela perguntava sobre sua árvore genealógica para trabalhos escolares. Mas foi apenas aos 25 anos, sentada no escritório de advocacia mais elegante de São Paulo, que as fissuras se transformaram em um abismo. Senhorita Tavares, o advogado de cabelos grisalhos disse, ajustando os óculos enquanto empurrava uma pasta de couro pela mesa polida. Ou devo dizer, Senhorita Almeida Vasconcelos. O mundo parou. Como disse, as palavras saíram fracas, quase inaudíveis. Seu nome verdadeiro é Isis Almeida Vasconcelos. Filha de Mariana Almeida e herdeira das fazendas Almeida, um dos maiores impérios do agronegócio do país. Ele abriu a pasta, revelando documentos, fotos, uma certidão de nascimento que ela nunca havia visto. Seus pais adotivos, assinaram um acordo de confidencialidade há 25 anos. Eles concordaram em criá-la até esta data, quando a verdade seria revelada. Izzy sentiu náusea subindo por sua garganta. Por quê? Por que me deram para a adoção? O advogado hesitou, e naquele silêncio, Isis leu volumes. Sua mãe biológica era muito jovem. Havia complicações familiares. E um acordo havia sido feito antes mesmo de você nascer. Que tipo de acordo? Um acordo de casamento. Ele deslizou o outro documento pela mesa. Há 50 anos, as famílias Almeida e Vasconcelos estavam em guerra. Disputas de terra, recursos hídricos, direitos de passagem. A rivalidade quase destruiu ambas as famílias. Então, há 25 anos, os patriarcas fizeram um pacto. Seus filhos se casariam, unindo as propriedades e acabando com a guerra. O ar abandonou os pulmões de Isis. Você está dizendo que fui prometida em casamento antes de nascer? Essencialmente, sim. Você e Caio Vasconcelos. Ele tem 27 anos. Administra as fazendas da família desde que o pai sofreu um derrame há 3 anos. O casamento está marcado para daqui a 3 meses. Isso é insano. Isis se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de mármore. É o século XXI. Não podem simplesmente me vender como gado. Não estão vendendo. O advogado manteve a voz profissional, mas havia simpatia em seus olhos. Mas há consequências legais se você recusar. O acordo estipula que, se o casamento não acontecer, ambas as propriedades serão dissolvidas e vendidas. Centenas de trabalhadores perderão seus empregos. As famílias perderão tudo. E se eu simplesmente desaparecer? Fugir. Há cláusulas para isso também. Investigadores particulares, processos legais. E, Senhorita Isis, ele se inclinou para a frente. Você também herdará metade das fazendas Almeida. São bilhões de reais. Uma responsabilidade imensa. Isis caiu de volta na cadeira, sua mente girando. Bilhões. Trabalhadores.
famílias inteiras dependendo dela. E um marido que ela nunca havia conhecido. Me fale sobre ele, ela sussurrou. Sobre Caio. O advogado abriu outra pasta, revelando fotos. E Izzy sentiu seu coração dar um pulo involuntário. Caio Vasconcelos era devastador. Alto, ombros largos sob uma camisa de trabalho, cabelos escuros despenteados pelo vento, mandíbula forte coberta por uma barba curta. Mas eram seus olhos que aprenderam, verdes como a pastagem que se estendia atrás dele na foto, mas com uma dureza que fazia seu estômago apertar. Ele sabe sobre mim? Isis perguntou. Ele cresceu sabendo. Seu nome, sua existência, o fato de que se casaria com você. Foi criado para isso. Como ele se sente sobre o acordo. O silêncio do advogado foi resposta suficiente. 2 semanas depois, Isis estava no banco do passageiro de um carro, observando a paisagem urbana dar lugar a campos infinitos. Ao seu lado, o motorista contratado pela família, um homem de meia-idade chamado Sebastião, mantinha os olhos na estrada, respeitando seu silêncio. Ela havia passado aquelas 2 semanas em um turbilhão. Confrontou seus pais adotivos, que choraram e imploraram perdão, explicando que tinham sido pressionados, que precisavam do dinheiro, que sempre a amaram mesmo assim. Isis não sabia se acreditava neles. Não sabia se conseguia perdoar. Pesquisou sobre as famílias Almeida e Vasconcelos. Artigos de jornal sobre a guerra entre elas, sabotagens, processos judiciais, até rumores de violência. Fotos de seu avô materno, já falecido, um homem severo com olhos que se pareciam estranhamente com os seus. E fotos de Caio, sempre sério, sempre trabalhando, sempre com aquela expressão de quem carregava o mundo nos ombros. Estamos chegando, Sebastião anunciou, tirando-a de seus pensamentos. Então Isis viu. A fazenda Vasconcelos se estendia até onde os olhos alcançavam. Pastagens verdes salpicadas de gado, uma mansão imponente no topo de uma colina, celeiros e estábulos organizados como uma pequena vila. Era magnífico e aterrorizante. O carro parou em frente à casa principal. Uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso caloroso desceu os degraus da varanda. Isis, bem-vinda, querida. Sou Dona Helena, governanta da casa. Deixe-me ajudá-la com as malas. Não precisa se dar ao trabalho. A voz veio de trás dela, profunda e carregada de frieza. Ela não vai ficar tempo suficiente para desempacotar. Isis se virou. E lá estava ele. Caio Vasconcelos em carne e osso, ainda mais impressionante pessoalmente. Alto, ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhar em seus olhos. Músculos definidos sob uma camisa de trabalho suja de terra. Cabelos escuros grudados na testa pelo suor. E aqueles olhos verdes que a estudavam com uma intensidade que fez seu estômago revirar. Mas não havia calor naqueles olhos. Apenas gelo. Senhor Caio, Dona Helena protestou. Não seja rude. Rude. Ele riu, mas era um som sem humor. Rude é aparecer na minha vida, reivindicar metade de tudo que construí, e esperar que eu sorria e aceite. Eu não pedi por isso, Isis disse, encontrando sua voz. Recusava-se a mostrar medo, embora seu coração estivesse disparado. Não pedi para ser criada por estranhos. Não pedi para descobrir aos 25 anos que toda a minha vida foi uma mentira. Ah, a pobre princesa. Caio deu um passo em sua direção, e Isis forçou-se a não recuar. Descobriu que é herdeira de bilhões. Que tragédia! Descobri que fui vendida em casamento antes de nascer. Ela retrucou, erguendo o queixo. Que sou uma peça de xadrez em um jogo que não escolhi jogar. Assim como você. Algo piscou em seus olhos. Surpresa, talvez? Mas desapareceu tão rápido que ela poderia ter imaginado. Não somos iguais, ele disse friamente. Eu fui criado para isso. Preparado. Treinado. Você? Você é apenas uma intrusa que vai estragar tudo. Então devolva minha herança e deixe-me ir embora, Isis desafiou. Tenho certeza de que pode cuidar de tudo sozinho. Você acha que é tão simples? Caio riu amargamente. O acordo legal é uma teia. Se você desistir, as propriedades são dissolvidas. Se eu desistir,
O mesmo. Estamos amarrados um ao outro, querendo ou não. Então teremos que encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Funcionar. Ele se aproximou mais, tão perto que ela podia sentir o calor emanando dele. Cheiro de terra e sol e algo indefinivelmente masculino. Você quer que funcione? Então fique longe do meu caminho. Não interfira nas operações da fazenda. Não tente mudar nada. E não, pense que este casamento será real. Não se preocupe, Isis disse, forçando sua voz a permanecer firme. Não tenho interesse em um marido que me odeia sem me conhecer. Ótimo. Pelo menos concordamos em algo. Ele se afastou, caminhando em direção aos estábulos sem olhar para trás. Dona Helena vai mostrar seu quarto. Jantamos às 7. Não se atrase. E então ele se foi, deixando Isis tremendo, não de medo, mas de raiva e algo mais. Algo que não queria nomear. Dona Helena tocou gentilmente seu braço. Não leve para o coração, querida. Ele está assustado. Assustado, Isis repetiu, incrédula. Ele parece mais furioso. Medo e raiva muitas vezes se parecem. A governanta disse sabiamente. Venha. Vou mostrar a casa. E depois, se quiser conversar, bem, tenho ouvidos que sabem guardar segredos. Enquanto seguia Dona Helena para dentro da mansão, Isis olhou por cima do ombro uma última vez. Caio estava parado perto dos estábulos, imóvel, olhando para ela. Mesmo à distância, ela podia sentir a intensidade daquele olhar. E percebeu, com um arrepio que desceu por sua espinha, que os próximos 3 meses seriam uma guerra. Uma guerra que nenhum dos dois podia se dar ao luxo de perder. O quarto que Dona Helena mostrou a Isis era, ironicamente, perfeito. Grande, com uma cama king size coberta por lençóis de algodão egípcio, janelas enormes com vista para os campos, e uma varanda privativa que dava para o pôr do sol. Mas tudo aquilo parecia uma jaula dourada. Linda, confortável, mas ainda assim uma prisão. Isis passou o resto da tarde explorando o espaço, desempacotando suas poucas roupas, tentando não pensar no encontro desastroso com Caio. Mas era impossível. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos verdes cheios de ódio. Ouvia sua voz fria, suas palavras cortantes. Você é apenas uma intrusa que vai estragar tudo. Ela não pediu por aquilo. Não pediu para ser arrancada de sua vida, jogada em um mundo que não conhecia, prometida a um homem que a desprezava. Mas aqui estava, e seria condenada se deixasse Caio Vasconcelos intimidá-la. Às 7 em ponto, Isis desceu as escadas. Havia trocado a roupa de viagem por um vestido simples mas elegante, azul marinho, que realçava seus olhos escuros e chegava logo abaixo dos joelhos. Nada muito revelador, mas digno. Ela não se vestiria para impressioná-lo, mas também não daria a ele a satisfação de vê-la intimidada. A sala de jantar era tão imponente quanto o resto da casa. Uma mesa longa de madeira escura, iluminada por um lustre de cristal, cercada por cadeiras estofadas. Mas apenas 2 lugares estavam postos, um em cada ponta da mesa. A distância era quase cômica. Quase. Caio já estava lá, de pé perto da janela, um copo de uísque na mão. Ele havia trocado a roupa de trabalho por calças sociais e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços bronzeados e musculosos. Cabelos ainda úmidos do banho. Sem barba, ele havia se barbeado, revelando uma mandíbula que poderia cortar vidro. Ele era, Isis admitiu relutantemente, absurdamente bonito e completamente inacessível. Chegou na hora, ele disse sem olhar para ela, virando o uísque em uma longa tragada. Você disse para não me atrasar, Isis respondeu, caminhando para a cadeira na extremidade oposta da mesa. Dona Helena preparou um banquete, Caio disse, finalmente se virando. Seus olhos a avaliaram rapidamente, do cabelo solto caindo em ondas pelos ombros até os sapatos de salto baixo. Mas sua expressão permaneceu neutra. Não precisa comer tudo. Ela sempre exagera quando temos convidados. Não sou uma convidada, Isis disse, sentando-se com a postura perfeita que sua mãe adotiva insistira em ensinar. Sou sua futura esposa. Querendo você ou não. Algo escuro piscou nos olhos dele.
Você não vai me deixar esquecer disso, vai, porque eu esqueceria. Você certamente não deixa. Antes que ele pudesse responder, Dona Helena entrou carregando uma travessa. Logo atrás, 2 empregadas traziam mais pratos, carne assada, legumes grelhados, saladas, pães artesanais. Era, de fato, um banquete. Bom apetite, Dona Helena disse com um sorriso caloroso, embora Isis notasse a tensão ao redor de seus olhos. A governanta podia sentir a hostilidade no ar, espessa o suficiente para cortar com faca. Depois que as mulheres saíram, o silêncio desceu pesado. Isis serviu-se, recusando-se a olhar para Caio. Ele fez o mesmo, cada movimento deliberado, controlado. Comeram em silêncio por vários minutos. O único som era o tilintar de talheres contra a porcelana. Foi Isis quem quebrou primeiro. Quanto tempo vamos continuar assim? Ela perguntou, pousando o garfo. Assim como, fingindo que o outro não existe. Nos odiando. Isso não vai mudar nada. Caio se recostou na cadeira, estudando-a com aquela intensidade desconcertante. O que você sugere? Que sejamos melhores amigos. Que finjamos que estamos felizes com essa situação. Sugiro que sejamos civilizados. Adultos. Temos 3 meses até o casamento. Podemos tornar isso insuportável, ou podemos tentar. Tentar o que exatamente? Conviver. Conhecer um ao outro. Encontrar algum terreno comum. Caio riu, mas era um som áspero. Terreno comum? Você cresceu na cidade, mimada, protegida. Eu cresci aqui, trabalhando desde os 12 anos, sabendo que um dia teria que me casar com uma completa estranha para salvar tudo que meu pai e avô construíram. Não temos nada em comum. Você não me conhece, Isis disse, sentindo raiva subir. Não sabe nada sobre mim ou minha vida. Não assume que fui mimada só porque cresci na cidade. Então me ilumine. Ele se inclinou para a frente, os olhos desafiadores. Me conte sobre sua vida perfeita. Isis sentiu as palavras morrendo em sua garganta. Como poderia contar? Como poderia explicar as noites chorando em silêncio, as marcas que aprendeu a esconder, o medo que se tornou seu companheiro constante? Não foi perfeita, ela disse finalmente, sua voz mais baixa. Algo na expressão dele mudou. Como assim? Não importa. Ela pegou o garfo novamente, focando no prato. Importa. E havia algo diferente em sua voz agora, não suave, mas menos afiado. Se vamos nos casar, se vamos passar nossas vidas presos um ao outro, então talvez eu deva saber. Isis olhou para ele. Realmente olhou. E viu, por um breve momento, não o homem furioso que a rejeitara naquela tarde, mas alguém igualmente preso. Igualmente assustado. Meus pais adotivos. Ela parou, respirou fundo. Não eram boas pessoas. Meu pai bebia. E quando bebia, ela não precisou terminar. Viu a compreensão nascer nos olhos dele, seguida por algo que parecia horror. Ele te machucou? A voz de Caio estava tensa, controlada demais. Machucou minha mãe adotiva mais. Mas eu aprendi a ficar invisível. A não fazer barulho. A não dar motivos para Jesus. Caio passou a mão pelo rosto. Por quanto tempo? Dos 8 aos 18. Quando finalmente tive idade para sair de casa e nunca mais voltar. O silêncio que se seguiu era diferente agora. Não hostil, mas pesado com um entendimento não dito. Desculpe, Caio disse finalmente. E soou sincero. Não sabia. Como saberia? Você decidiu me odiar antes mesmo de me conhecer. Ele teve a decência de parecer envergonhado. É verdade. Eu passei tantos anos ressentindo esta situação, ressentindo você, que não parei para considerar que talvez você também fosse vítima. Somos ambos vítimas, Isis disse suavemente. De decisões que outras pessoas tomaram por nós. Caio a estudou por um longo momento. Você é mais forte do que parece. Tive que ser. Algo passou entre eles naquele momento. Não amizade, não ainda, mas talvez o começo de algo. Um reconhecimento. Uma trégua frágil. Tudo bem, Caio disse, pegando seu copo de vinho. Vamos tentar. 3 meses de civilidade. Conhecer um ao outro.
Ver se conseguimos tornar isso menos miserável. Isso foi quase romântico, Isis disse com um pequeno sorriso. E para sua surpresa, ele sorriu de volta. Apenas um pequeno movimento dos lábios, mas transformou completamente seu rosto. Suavizou as linhas duras, iluminou seus olhos. Não se acostume, ele disse, mas havia menos mordida em suas palavras. Eles terminaram o jantar em um silêncio mais confortável. Quando Dona Helena veio retirar os pratos, ela piscou para Isis. Um pequeno gesto de aprovação que fez o coração dela aquecer. Amanhã, Caio disse quando Isis se levantou para sair. Se quiser, posso mostrar a fazenda. As operações, os trabalhadores, como tudo funciona. Se vamos fazer isso funcionar, você precisa entender o negócio. Gostaria disso, Isis disse, surpresa e genuinamente interessada. Obrigada. Ele acenou com a cabeça, seus olhos encontrando os dela por um momento que se estendeu um pouco além do necessário. Quando Isis subiu para seu quarto naquela noite, ainda sentia o peso daquele olhar. E percebeu, com um misto de terror e antecipação, que talvez, apenas talvez, aqueles 3 meses não seriam tão terríveis quanto temera. Mas o que ela não sabia era que, em algum lugar nas sombras da propriedade, inimigos observavam. Esperando. Planejando. E que a paz frágil que ela e Caio haviam encontrado estava prestes a ser testada de formas que nenhum deles poderia imaginar. Isis acordou com o som de galos cantando e o cheiro de café fresco subindo pelas escadas. Por um momento, desorientada, não soube onde estava. Depois, a realidade caiu sobre ela como uma onda. A fazenda, o acordo, Caio. Caio, que ontem à noite quase parecerá humano. Ela se vestiu com calças jeans, botas que Dona Helena deixará na porta, claramente antecipando o passeio de hoje, e uma blusa simples. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo e desceu. A cozinha era um espaço enorme e acolhedor, dominado por uma ilha central de mármore e eletrodomésticos de aço inoxidável que contrastavam com as vigas de madeira rústica no teto. Dona Helena estava preparando o café da manhã, e o cheiro de pão fresco fazia o estômago de Isis roncar. Bom dia, querida. A governanta sorriu. O senhor Caio já saiu para verificar os pastos, mas disse que voltaria às 9 para o tour. Isis verificou o relógio. 8h30. Posso ajudar com alguma coisa? Você é uma querida. Mas não. Sente-se. Coma. Vai precisar de energia para acompanhar o senhor Caio. Ele não desacelera por ninguém. Enquanto Isis comia, Dona Helena conversava sobre a fazenda. Quantas cabeças de gado tinham, os trabalhadores e suas famílias, os desafios da seca recente. Era claro que a mulher amava aquele lugar, aquelas pessoas. Posso perguntar algo? Isis disse durante uma pausa. Você conheceu a mãe de Caio? O rosto de Dona Helena se suavizou com tristeza. Dona Isabela. Sim. Era uma mulher maravilhosa. Gentil, forte. Morreu quando o senhor Caio tinha apenas 15 anos. Câncer. Foi rápido. Ele nunca se recuperou completamente. E o pai? Senhor Arnaldo teve um derrame 3 anos atrás. Está em uma clínica especializada em São Paulo. O senhor Caio visita quando pode. Mas, ela suspirou. Ele praticamente criou a si mesmo depois que a mãe morreu. O pai ficou distante, enterrado no trabalho. E então o derrame, bem, colocou tudo nos ombros do senhor Caio. Isis absorveu isso, uma nova compreensão se formando. Caio não era apenas um homem ressentido por um casamento arranjado. Era um homem que perderá sua mãe jovem, cujo pai se tornará ausente, que carregara o peso de um império sozinho por anos. E agora tinha que dividi-lo com uma estranha. Às 9 em ponto, Caio entrou pela porta dos fundos. Estava sujo de terra, suado, mas seus olhos encontraram os de Isis imediatamente. Pronta? Ele perguntou, pegando uma garrafa de água da geladeira. Pronta. Ele a levou primeiro aos celeiros. O cheiro de feno e animais era forte, mas não desagradável. Trabalhadores cumprimentavam Caio com respeito óbvio. Não medo, Isis notou, mas admiração genuína. Ele conhecia todos pelos nomes, perguntava sobre suas famílias, ouvia suas preocupações. Temos 500 cabeças de gado Nelore,
ele explicava enquanto caminhavam. Criação sustentável, sem hormônios. É mais trabalho, mas o mercado paga melhor e é melhor para o ambiente. Você se importa com isso? Isis perguntou. Com sustentabilidade, ele olhou para ela, surpreso. Claro. Esta terra estará aqui depois que eu for. Quero deixá-la melhor do que encontrei. Havia paixão em sua voz quando falava sobre a fazenda, sobre os sistemas de irrigação que implementara, os programas de reflorestamento, os projetos para energia solar. Não era apenas um negócio para ele. Era amor. Você realmente ama este lugar, Isis disse suavemente. É tudo que tenho, ele respondeu, e havia algo vulnerável naquelas palavras. Eles continuaram, Caio mostrando os pastos, a casa dos trabalhadores, melhor que muitas casas na cidade, Isis notou, a escola pequena que a fazenda mantinha para os filhos dos funcionários. A cada passo, Isis via um homem diferente do que conhecera ontem. Não cruel, não frio, mas dedicado, responsável, carregando um peso imenso com dignidade. Estavam perto do rio que dividia a propriedade quando o céu escureceu abruptamente. Nuvens negras se acumularam, e o primeiro trovão ecoou. Merda, Caio murmurou. A previsão não indicava tempestade. A chuva começou, não uma garoa gentil, mas uma parede de água. Em segundos, ambos estavam encharcados. Ali, Caio gritou sobre o barulho da chuva, apontando para uma pequena cabana perto da margem do rio. Vamos! Eles correram, a lama grudando em suas botas. Caio chegou primeiro, abrindo a porta pesada e puxando Isis para dentro. A cabana era simples, uma sala com uma cama velha, uma mesa, um fogão a lenha. Cheirava a umidade e madeira velha. Usamos isso durante marcação de gado, Caio explicou, fechando a porta contra o vento, para quando os trabalhadores precisam passar a noite vigiando. Isis estava tremendo, não de frio mas de adrenalina. Seu cabelo estava colado no rosto, roupas grudadas no corpo. Quando olhou para cima, encontrou Caio olhando para ela com uma expressão que fez seu coração pular. Você precisa sair dessas roupas, ele disse, sua voz rouca. Vai pegar uma pneumonia. E vestir o que exatamente? Ele abriu um armário velho, puxando um cobertor. Aqui. Vou virar. Havia algo quase terno em seu constrangimento. Isis pegou o cobertor, esperou até ele virar completamente, e rapidamente tirou a blusa encharcada, enrolando-se no tecido áspero. Pode olhar. Quando ele se virou, algo em seus olhos mudou. Ficou mais escuro, mais intenso. Ele ainda estava encharcado, a camisa colada em seu peito musculoso, delineando cada músculo. Você também deveria tirar isso, Isis disse, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Estou bem. Está tremendo. Ele era. Ela podia ver os tremores percorrendo seu corpo. Sem pensar, Isis se aproximou, suas mãos indo para os botões de sua camisa. O que está fazendo? Caio perguntou, mas não a parou. Sendo prática, ela desabotoou o primeiro botão. Depois o segundo. Seus dedos roçaram a pele quente dele, e ouviu sua respiração prender. Isis, era um aviso. Ou um pedido. Ela não sabia. Ela terminou de desabotoar, e Caio deixou a camisa cair. E Deus, ele era perfeito. Pele bronzeada, músculos definidos, uma cicatriz antiga correndo pelo lado das costelas. O que aconteceu aqui? Ela perguntou, seus dedos traçando a cicatriz sem pensar. Touro bravo. Há 5 anos. Sua voz estava tensa, controlada. Isis, você deveria parar. Por quê? Por quê? Ele fechou os olhos, sua mandíbula tensionando. Porque se não parar, vou esquecer todas as razões pelas quais isso é má ideia. Isis deveria ter recuado. Deveria ter lembrado que eles mal se conheciam, que ele a odiara ontem, que aquilo era complicado demais. Mas em vez disso, ela se aproximou mais. Talvez, ela sussurrou, algumas más ideias sejam inevitáveis. Os olhos dele se abriram, encontrando os dela. E o que viu lá fez seu estômago contrair. Desejo, conflito, necessidade. Você não sabe o que está fazendo, ele disse, mas sua mão subiu, dedos traçando sua mandíbula suavemente.
Você não sabe o que está pedindo. Então me mostre. Ele a puxou contra si com um rosnado baixo, suas mãos segurando seu rosto, e a beijou como se estivesse morrendo de sede e ela fosse água. Não foi gentil. Foi desesperado, faminto, anos de solidão e frustração derramados naquele beijo. Isis respondeu com a mesma intensidade, suas mãos explorando o peito dele, sentindo os músculos se contraírem sob seu toque. Ele a pressionou contra a parede, seu corpo grande cobrindo o dela, e ela sentiu cada centímetro de seu calor. Isso é loucura, ele murmurou contra seus lábios. Completa loucura. Não me importo. Ele a beijou novamente, mais profundo desta vez, sua língua explorando, provocando. Isis sentiu suas pernas fraquejar, e ele a segurou, mãos fortes em sua cintura. Mas então, tão abruptamente quanto começara, ele parou. Se afastou, respiração pesada, olhos selvagens. Não posso, ele disse, passando as mãos pelo cabelo. Não assim. Não quando você está vulnerável, quando acabamos de... Caio, você merece melhor que isso, Isis. Merece escolha. Não um momento de fraqueza em uma cabana. Havia tanta integridade naquelas palavras que Isis sentiu algo em seu peito apertar. E se eu escolher você? Ela perguntou suavemente. Não por obrigação, mas porque quero. Ele a olhou por um longo momento. Então, ele disse finalmente, sua voz rouca: pergunte-me novamente quando não estivermos presos em uma tempestade, encharcados, sem nossas defesas. Pergunte-me à luz do dia, com a mente clara. E talvez eu deixe você me escolher. A chuva começou a diminuir. A tempestade estava passando. Mas a tempestade entre eles, essa estava apenas começando. Isis não dormiu naquela noite. Como poderia, quando cada vez que fechava os olhos, sentia o fantasma do beijo de Caio em seus lábios. A força de suas mãos, o calor de seu corpo, a vulnerabilidade em seus olhos quando ele se afastara. Ela queria. Deus, como queria. Mas medo a mantinha paralisada, não medo dele, mas medo de si mesma. De quão rápido estava caindo. De quão profundo seus sentimentos já iam depois de apenas 2 dias. Quando o sol finalmente nasceu, Isis se vestiu e desceu, esperando encontrar a cozinha vazia. Mas Caio estava lá, sentado à mesa com uma xícara de café, olhando pela janela com uma expressão pensativa. Ele se virou quando ela entrou, e por um momento, apenas olharam um para o outro. O ar entre eles estava carregado, elétrico. Bom dia, ele disse finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. Bom dia. Isis serviu café, juntou-se a ele à mesa, mantendo um espaço respeitável entre eles. O silêncio se esticou, não hostil mas pesado de coisas não ditas. Sobre ontem ambos começaram ao mesmo tempo. Caio deu um pequeno sorriso. Você primeiro. Eu só quero que você saiba que não me arrependo, Isis disse, olhando para ele diretamente. Do beijo. Do que quase aconteceu. Não estou envergonhada. Algo escuro e quente piscou em seus olhos. Não deveria estar. Mas Isis, não quero que pense que estou aproveitando da situação. Ou de você. Você não está. Ela estendeu a mão, cobrindo a dele. Caio, eu tenho escolha. Sempre tive. E escolho estar aqui, conhecê-lo, ver aonde isso vai. Ele virou a mão, entrelaçando seus dedos com os dela. O gesto simples fez o coração dela acelerar. Você me assusta, ele admitiu baixinho. Porque em 2 dias, você já quebrou todas as defesas que construí. Já me faz querer coisas que jurei nunca querer de novo. Como o quê? Companheirismo. Conexão. Alguém que entenda o peso que carrego. Ele parou, sua mandíbula tensionando. Alguém para amar. A palavra pairou entre eles, grande e impossível e verdadeira. É cedo demais para isso, Isis sussurrou, mas não soltou sua mão. Eu sei. Mas não posso negar o que sinto. Seus olhos encontraram os dela, vulneráveis e abertos de uma forma que a destruía. Você me faz sentir vivo novamente, Isis. E isso me aterroriza. Antes que ela pudesse responder, a porta da cozinha se abriu bruscamente. Um homem entrou, alto, de meia idade, com roupas de trabalho e expressão preocupada. Senhor Caio, ele ofegou. Desculpe interromper,
Mas temos um problema. As cercas no setor norte foram cortadas. Perdemos 30 cabeças durante a noite. Caio se levantou instantaneamente, toda a vulnerabilidade desaparecendo, substituída por foco intenso. Cortadas? Não caíram naturalmente. Cortadas. Com ferramentas. Foi deliberado. O rosto de Caio endureceu. Chamou a polícia. A caminho. Vou ver. Ele se virou para Isis. Fica na casa. Não sai até eu voltar. O que está acontecendo? Provavelmente sabotagem. Propriedades próximas têm tido problemas similares. Ele pegou seu chapéu. Não se preocupe. É rotina de fazenda. Volta logo. Mas Isis viu a tensão em seus ombros, a preocupação em seus olhos. Aquilo não era rotina. As horas se arrastaram. Isis tentou ler, explorar a casa, qualquer coisa para passar o tempo. Dona Helena estava anormalmente quieta, seu rosto preocupado. Isso já aconteceu antes? Isis perguntou. A governanta hesitou. Há algumas semanas. Equipamento quebrado, suprimentos roubados. O senhor Caio aumentou a segurança. Mas o que? Há rumores. Sobre a família Almeida não querer que o casamento aconteça. Sobre sabotagem para forçar a fazenda à falência. O sangue de Isis gelou. Minha família biológica? Por quê? Porque se vocês não se casarem, ambas as propriedades são dissolvidas. Mas se apenas uma família quebrar antes, Dona Helena não precisou terminar. Ira ferveu em Isis. Então era isso? Sua própria família tentando destruir Caio para evitar o casamento? Para ficar com tudo? Preciso falar com eles, ela disse, levantando-se. Senhorita Isis, não, mas ela já estava saindo, pegando as chaves do carro que Sebastião deixará para ela. Se sua família estava por trás disso, ela os confrontaria. Agora, durante todo o trajeto, Isis ensaiou o que diria, como manteria a calma. Mas quando finalmente parou diante da mansão imponente, ainda maior que a de Caio, raiva a consumiu. Uma mulher de meia-idade atendeu a porta. Ela olhou para Isis e empalideceu. Meu Deus, você tem os olhos de Mariana. Sou Isis e preciso falar com os Almeida, agora. A mulher, uma empregada, presumivelmente, a conduziu a um escritório luxuoso. Um homem de 60 e poucos anos estava sentado atrás de uma mesa enorme. Quando viu Isis, ele se levantou abruptamente. Isis, minha neta. Não me chame assim, você não tem direito. Me abandonou, me vendeu uma família horrível. E agora está sabotando a Fazenda Vasconcelos para evitar o casamento? Do que você está falando? Isso, você sabe exatamente do que eu falo. Cercas cortadas. Gado roubado. Você acha que sou idiota? Isis, eu juro por Deus, não estou sabotando nada. Ele rodeou a mesa, aproximando-se. Por favor, espere. Não se aproxime. Só um momento. Fique aí. Sim, abandonei você. Sim, tomei decisões terríveis que me assombram todos os dias. Mas nunca, tentaria destruir os Vasconcelos. O acordo é tudo que mantém ambas as famílias de pé. Então quem está? Não sei. Mas descobrirei. Seus olhos, tão parecidos com os dela, encontraram os seus. Isis, sei que não tenho direito de pedir nada. Mas acredite em mim. Não sou seu inimigo. Ela queria odiá-lo. Queria culpá-lo por tudo. Mas havia sinceridade em seu rosto, desespero em sua voz. Se não é você, ela disse lentamente, então quem? Você não entende. Eu entendo mais do que você imagina. Olhe, ali na janela. Meu Deus, vamos? Ambos correram para a janela e viram. Fumaça. Fumaça negra subindo no horizonte. Onde é aquilo? Isis perguntou, terror agarrando seu coração. Seu avô ficou pálido. É a direção da Fazenda Vasconcelos. Isis correu. O cheiro de fumaça atingiu Isis antes mesmo de ver as chamas. Seu coração martelava enquanto dirigia pela estrada sinuosa, cada segundo uma eternidade. A fumaça ficava mais densa, mais escura, e quando finalmente chegou à entrada da Fazenda Vasconcelos, o horror a atingiu como um soco. Um dos celeiros principais estava em chamas. Isis saiu do carro correndo, mas uma mão forte a segurou. Era Sebastião, coberto de fuligem. Não, senhorita.
É perigoso demais. Onde está Caio? Ela gritou sobre o rugido das chamas. Lá dentro. Há cavalos presos. Terror puro inundou suas veias. Ele está no celeiro em chamas. Antes que Sebastião pudesse responder, uma figura emergiu da fumaça. Caio, carregando algo. Não, alguém. Uma criança. Ele a entregou a um trabalhador e imediatamente virou para voltar. Caio, não! Isis gritou, mas ele não ouviu. Ela viu quando uma viga ardente cedeu, caindo exatamente onde ele estava. Viu quando ele mergulhou para o lado, quase não evitando. Viu quando ele desapareceu novamente na fumaça. E algo dentro dela quebrou. Sem pensar, Isis arrancou-se de Sebastião e correu. Ignorou os gritos atrás dela. Ignorou o calor que queimava sua pele. Ignorou tudo exceto a necessidade de encontrá-lo. Caio, ela gritou, a fumaça queimando sua garganta. Caio, e então ela ouviu, arrastando um cavalo aterrorizado, seu rosto coberto de fuligem, sangue escorrendo de um corte em sua testa. O que diabos está fazendo aqui? Ele rugiu quando a viu. Salvando você, idiota teimoso. Uma explosão sacudiu o prédio. O cavalo se libertou, galopando para fora. Caio agarrou a mão de Isis e puxou. Corra! Eles correram enquanto o mundo desmoronava ao redor deles. Vigas caindo. Chamas lambendo seus calcanhares. E então estavam fora, caindo na grama, tossindo, ofegando. Isis rolou para olhar para ele, suas mãos tocando freneticamente seu rosto, seu peito, certificando-se de que ele estava inteiro. Você está louco? Ela soluçou. Você poderia ter morrido, havia cavalos lá dentro. Ele respondeu, igualmente furioso. E você, Jesus Cristo, Isis, você poderia ter morrido. Por que entrou? Porque você estava lá dentro, seu idiota. Eles olharam um para o outro, ambos percebendo ao mesmo tempo o que aquilo significava. O que haviam arrisado. O que sentiam. Isis, Caio começou, mas ela já estava beijando. Não foi como na cabana. Foi desesperado, aterrorizado, agradecido. Ela o beijou como se ele pudesse desaparecer, e ele a segurou como se ela fosse a única coisa real em um mundo em chamas. Nunca, ele murmurou contra seus lábios, nunca faça isso de novo. Nunca se coloque em perigo por mim. Então não me dê motivos, ela respondeu, lágrimas misturando-se com a fuligem em seu rosto. Caminhões de bombeiros chegaram. Paramédicos os examinaram. Queimaduras superficiais, inalação de fumaça, mas nada grave. O celeiro foi salvo parcialmente, mas as perdas eram significativas. E quando a polícia começou a investigação, encontraram a prova. Acelerador. O fogo foi intencional. Mais tarde naquela noite, depois de banhos e tratamentos médicos, Isis e Caio se sentaram na varanda. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, um lembrete cruel de quão perto haviam chegado do desastre. Recebi ligações, Caio disse, sua voz rouca de fumaça, ameaças anônimas. Dizendo para desistir do casamento ou coisas piores aconteceriam. Por que não me contou? Não queria assustá-la. Pensei, Caio. Isis pegou sua mão. Não pode carregar tudo sozinho. Não mais. Não quando somos parceiros nisso. Algo em seus olhos se suavizou. Parceiros, se você quiser. Se me deixar ser. Ele a puxou para seus braços, e ela se enroscou contra seu peito, ouvindo seu coração bater. Forte. Vivo. Quase perdi você hoje, ela sussurrou. Quase perdi você também. Seus lábios roçaram seu cabelo. Foi quando percebi. Percebeu o quê? Que já não posso imaginar minha vida sem você. Que estes 3 dias, ele se afastou para olhar em seus olhos. 3 dias, Isis, e você já é tudo. Lágrimas queimaram seus olhos. Eu sinto o mesmo. E me aterroriza. Por quê? Porque aconteceu tão rápido. Porque ainda há tanto que não sabemos um sobre o outro. Porque alguém está tentando nos destruir. Então deixe eles tentarem. Caio disse ferozmente. Não vão conseguir. Não vou deixar. Você é minha agora, Isis. E eu protejo o que é meu. Possessividade deveria assustá-la. Mas vindo dele, soou como uma promessa. Sua, ela repetiu,
testando a palavra. Gosto de como soa. Ele sorriu. Aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. Então é oficial. Não mais casamento forçado. Escolhemos isso. Escolhemos um ao outro. 3 dias, Isis disse maravilhada. Como é possível amar alguém em 3 dias? Não sei. Mas amo. Amo você, Isis. Completamente, desesperadamente, irracionalmente. Eu também te amo. Ela sussurrou de volta. Deus me ajude, mas amo. Quando ele a beijou desta vez, foi diferente. Não desesperado ou aterrorizado, mas reverente. Como se ela fosse algo precioso. Como se ele tivesse encontrado algo que nem sabia estar procurando. E talvez tivesse. Mas nas sombras da propriedade, olhos observavam. E planejavam. Porque o amor deles, por mais forte que fosse, estava prestes a ser testado de formas que nenhum dos dois poderia imaginar. Os dias que se seguiram ao incêndio foram uma mistura de reconstrução e revelação. Isis e Caio trabalhavam lado a lado durante o dia, ela aprendendo o negócio, ele ensinando com paciência que não sabia possuir. E à noite eles conversavam. Horas e horas de conversas que desnudavam suas almas. Caio contou sobre sua mãe, sobre como sua morte deixará um buraco nele que nunca cicatrizou. Sobre seu pai, que se transformará de mentor em casca vazia depois do derrame. Sobre a solidão de ser o herdeiro, o responsável, o que nunca podia mostrar fraqueza. Isis contou coisas que nunca havia contado a ninguém. Eu tinha 10 anos na primeira vez, ela disse uma noite, deitada nos braços dele na varanda. Haviam começado a dormir assim, não fazendo amor, ainda não, mas abraçados, incapazes de ficar separados. Meu pai adotivo estava bêbado. Minha mãe adotiva tinha ido dormir. Ele entrou no meu quarto. Caio ficou tenso, mas não a interrompeu. Apenas a segurou mais forte. Não me tocou. Não daquela forma. Mas me aterroriza. Gritou. Disse coisas horríveis. Quebrou meus brinquedos, minhas coisas. Disse que eu era um fardo, que eles nunca deveriam ter me adotado. Isis, a voz dele estava quebrada. Aconteceu novamente. E novamente. Às vezes física, às vezes apenas palavras. Aprendi a me fazer pequena, invisível. Aprendi que amor era condicional. Que eu tinha que ganhar cada migalha de afeto. Ela se virou nos braços dele, olhando em seus olhos. É por isso que isto me assusta tanto. Porque você me dá tudo tão livremente. Seu tempo, sua atenção, seu amor. E não sei como receber isso sem esperar que seja tirado. Olha para mim, Caio disse, suas mãos emoldurando seu rosto. Eu não sou ele. Nunca serei. Meu amor não é condicional. Não é algo que você precisa ganhar ou manter conquistando. É seu. Sempre será. Lágrimas escorreram por seu rosto, e ele as beijou uma por uma. Promete, ela sussurrou. Prometo. Com minha vida. Mas nem tudo era confissões românticas. A investigação sobre o incêndio continuava, e as notícias eram preocupantes. A mais, o detetive disse a Caio e Isis alguns dias depois, sentados no escritório. Rastreamos as ameaças. Vem de uma empresa de fachada. E quando cavamos mais fundo, ele deslizou documentos pela mesa. Descobrimos que alguém dentro das famílias está por trás. Alguém que não quer que o casamento aconteça. Quem? Isis exigiu. Ainda investigando. Mas há movimentações financeiras estranhas. Contas offshore. Contratos de compra de terra datados para logo após a dissolução das propriedades. Alguém está apostando que o casamento não vai acontecer, Caio percebeu. E quer comprar as terras a preço de banana quando forem leiloadas. Exatamente. E estão dispostos a usar sabotagem, intimidação, até violência para garantir que não aconteça. Horror e raiva se misturaram em Isis. Então o que fazemos? Casam, o detetive disse simplesmente. Quanto antes. Assim que forem casados legalmente, o acordo se torna vinculante. As propriedades se unem. E quem quer que esteja por trás disso perde. Isis e Caio trocaram olhares. Íamos casar em 3 meses, Caio disse lentamente. Mas podemos antecipar. Quanto antes,
Melhor, o detetive insistiu. Cada dia que esperam é outro dia para quem está por trás planejar algo pior. Depois que ele saiu, Isis e Caio ficaram em silêncio. Sabe o que é engraçado? Quando cheguei aqui, a ideia de casar com você me apavorava. E agora? E agora não consigo esperar para ser sua esposa. Então façamos isso. É uma cerimônia pequena, apenas pessoas próximas, nada elaborado. Caio Vasconcelos, Isis disse com fingida seriedade, está me pedindo em casamento. Ele se ajoelhou diante dela, e o coração de Isis parou. De seu bolso, ele tirou uma caixinha de veludo. Isto era da minha mãe, ele disse, abrindo-a para revelar um anel delicado de ouro branco com uma esmeralda cercada de pequenos diamantes. Sei que já estamos tecnicamente comprometidos. Mas quero fazer direito. Quero que seja sua escolha. Lágrimas queimavam os olhos de Isis. Isis Almeida Vasconcelos, Caio continuou, sua voz embargada de emoção. Você me deu esperança quando achei que não havia nenhuma. Me deu amor quando achei que não merecia. Me deu uma razão para acordar de manhã que não seja apenas obrigação. Casa comigo? Não porque um contrato diz, mas porque escolhe. Porque me ama como eu te amo. Sim, ela soluçou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Mas naquela noite, quando Isis estava dormindo, seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Aproveite enquanto pode. Ele nunca será realmente seu. E quando descobrir a verdade sobre sua mãe, tudo desmoronará. Isis ficou congelada. Que verdade? Que segredos ainda não haviam sido revelados? Ela olhou para Caio, dormindo pacificamente ao seu lado, e sentiu medo se enroscar em seu estômago. Porque alguém lá fora sabia algo. Algo que poderia destruí-los. E estava apenas esperando o momento certo para atacar. A mensagem assombrava Isis. Quando descobrir a verdade sobre sua mãe. Que verdade? Ela passou os próximos dias investigando discretamente, ligando para o advogado, pedindo registros, tentando montar as peças de um quebra-cabeça que não sabia estar procurando. E então, 3 dias antes do casamento, a verdade explodiu. Isis estava no escritório quando encontrou uma caixa escondida no fundo de um armário antigo. Dentro, cartas. Dezenas delas. Escritas por sua mãe biológica, Mariana. Com mãos trêmulas, Isis começou a ler. Não posso ficar com ela. Não quando ele descobrir a verdade. Arnaldo me mataria. Mataria a ambas. Arnaldo. O pai de Caio. A criança não é dele. Nunca foi. Mas ele não pode saber. Por isso preciso enviá-la para longe. Para a segurança dela. Para a sobrevivência dela. O mundo desmoronou. Isis continuou lendo, horror crescendo com cada palavra. Sua mãe não era apenas filha dos Almeida. Ela teve um caso. Com o rival da família, o pai de Caio. Isis não era uma Almeida de sangue. Ela era uma Vasconcelos. O que significava? Não, ela sussurrou, bile subindo por sua garganta. Não, não, não. Significava que Caio era seu meio-irmão. As cartas confirmavam. Datas, lugares, confissões de amor proibido. Mariana e Arnaldo tiveram um caso durante a guerra entre as famílias. Quando ela engravidou, pânico se instalou. Se alguém descobrisse, seria guerra total. Então fizeram um plano. Arnaldo organizaria a adoção secretamente. Mariana fingiria que nunca engravidou. E anos depois, quando Isis tivesse idade suficiente, ela seria descoberta e casaria com o filho de Arnaldo, sem nunca saber a verdade. Arnaldo nunca contou ao filho. Mariana morreu guardando o segredo. E agora Isis. Ela vomitou ali mesmo, seu corpo rejeitando a verdade horrível. Caio a encontrou horas depois, ainda no chão do escritório, cercada por cartas, olhos vazios. Isis? Amor? O que aconteceu? Ele correu para ela, mas ela recuou. Não me toque. A dor em seu rosto foi imediata. O que está acontecendo? Leia. Ela empurrou as cartas para ele. Leia tudo.
E depois me diga como vamos consertar isso. Ela assistiu enquanto ele lia. Viu quando a compreensão começou a nascer. Viu quando o horror se instalou. Viu quando ele, também, percebeu o que aquilo significava. Não, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. Isso não pode estar certo. Está. A data do caso coincide com minha concepção. Os lugares onde se encontravam. Tudo. Mas isso significaria. Ele não conseguiu terminar. Que somos meio-irmãos, Isis completou, lágrimas finalmente escorrendo. Que nosso amor é errado. Proibido. Que tudo, foi uma mentira. Caio largou as cartas como se queimassem. Passou as mãos pelo cabelo, começou a andar de um lado para o outro. Não. Não aceito isso. Tem que haver outro jeito. Caio, não. Ele gritou, fazendo-a pular. Não vou aceitar. Não depois de encontrar você. Não depois de finalmente ser feliz. Você acha que quero isso? Isis gritou de volta. Você acha que não estou morrendo por dentro? Mas não podemos estar juntos sabendo. Ninguém mais sabe. Nós sabemos. Lágrimas escorriam livremente agora. E não consigo olhar para você e não ver. Ver o quê? Meu irmão. Em vez do homem que amo. O silêncio que se seguiu foi devastador. Então é isso? Caio perguntou, e havia tanta dor em sua voz que quebrou algo nela. Acabou? Apenas assim. Não há outra escolha. Sempre há escolha. Ele estava na frente dela agora, mãos em seus ombros. Isis, olha para mim. Não me importa o que aquelas cartas dizem. Não me importa o sangue. Você é a mulher que amo. A única que sempre vou amar. Mas é errado. Errado? Ele riu amargamente. Sabe o que é errado? Ser forçado a um casamento arranjado. Ser manipulado por famílias que só se importam com propriedades e dinheiro. Ser roubado da única felicidade real que já tive. Caio, por favor. Não. Ele soltou-a, se afastando. Se você quer ir embora, vá. Mas não me peça para esquecer você. Não me peça para fingir que não sinto o que sinto. O casamento não pode acontecer agora. Então deixe as propriedades serem dissolvidas. Deixe tudo ir para o inferno. Não me importo mais. Centenas de trabalhadores. Eu sei. Ele socou a parede, abrindo a pele dos nós dos dedos. Eu sei, Isis. Mas como posso salvar todos os outros quando estou me afogando? Isis se aproximou, cuidadosamente tocando seu rosto. Vamos encontrar uma solução. Tem que haver uma. Como? Não sei. Mas não posso casar com você. Não sabendo. Não assim. Caio fechou os olhos, lágrimas finalmente escapando. Então perdi você. Nunca me teve realmente, ela sussurrou. Não quando tudo foi construído sobre mentiras. Ela se afastou, pegou as cartas, e caminhou em direção à porta. Isis, Caio chamou, sua voz quebrada. Ainda te amo. Sempre vou. Eu também, ela disse sem se virar. E é por isso que tenho que ir. Isis não sabia para onde ir, dirigiu sem destino. Lágrimas embaçando sua visão, coração despedaçado em seu peito. Como algo tão lindo se transformou em pesadelo tão rápido. Ela parou em um motel barato, trancou-se no quarto, e chorou. Chorou por Caio. Chorou por ela mesma. Chorou pelo futuro que nunca teriam. Seu telefone tocou. Caio. Ela não atendeu. Tocou novamente. E novamente. Mensagens começaram a chegar. Por favor, não faça isso. Podemos resolver. Você é tudo para mim. Não me deixe. Cada mensagem era uma faca em seu coração. E então, quando a noite caiu, uma mensagem diferente. Isis, é o detetive Rodrigues. Descobrimos quem está por trás da sabotagem. E há mais. Informações sobre sua mãe biológica. Sobre as cartas. Precisa voltar. Agora. Com mãos trêmulas, Isis ligou de volta. Fale. As cartas são falsificadas, o detetive disse sem rodeios. Alguém as plantou para você encontrar. Para destruir o casamento. O mundo parou.
O que? Fizemos testes. A tinta é moderna. O papel é envelhecido artificialmente. Alguém foi a grandes esforços para fazer parecer autêntico, mas a caligrafia, perfeita demais. Claramente copiada de amostras reais da letra de Mariana. Isis, você foi manipulada. Vocês dois foram. Alívio, raiva, confusão, tudo a atingiu de uma vez. Quem? Volte para a fazenda. Vou explicar tudo. E traga Caio. Ele precisa ouvir isso também. Isis desligou, já correndo para o carro. Porque se as cartas eram falsas, então ela e Caio, eles ainda tinham uma chance. E alguém ia pagar caro por quase destruí-los. Isis dirigiu como louca de volta à fazenda, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo sobre o motor. As cartas eram falsas. Falsas. Alguém havia fabricado toda aquela mentira elaborada para separá-los. E ela tinha caído direto na armadilha. Quando chegou, encontrou Caio na varanda, sentado nos degraus com a cabeça entre as mãos. Ele parecia destruído, olhos vermelhos, roupas amarrotadas, como se não tivesse dormido em dias. Caio, ela chamou, descendo do carro correndo. Ele ergueu a cabeça, e quando viu ela, algo quebrou em seu rosto. Levantou-se, mas ficou parado, como se temesse que ela desaparecesse se aproximasse. As cartas, Isis disse, lágrimas já escorrendo. Elas são falsas. Alguém as fabricou. Não somos irmãos. Por um momento, ele apenas a encarou, como se não pudesse processar as palavras. Então, com um rugido primal, ele correu até ela e a pegou nos braços, girando-a, abraçando-a tão forte que ela mal conseguia respirar. Diga novamente, ele implorou contra seu pescoço. Diga que não estou sonhando. Não somos irmãos, ela repetiu, sorrindo através das lágrimas. Somos apenas nós. Caio e Isis. Dois idiotas que se apaixonaram apesar de tudo. Ele a beijou então, desesperado e aliviado e cheio de promessa. E quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando. Quem fez isso? Caio perguntou, raiva substituindo o alívio. Quem quase nos destruiu? O detetive está a caminho. Ele descobriu. Meia hora depois, eles estavam no escritório com Rodrigues, que espalhou documentos e fotos pela mesa. Precisei cavar fundo, ele começou. Mas finalmente encontrei a trilha. As ameaças, a sabotagem, as cartas falsas, tudo leva a uma pessoa. Ele virou uma foto. Isis ofegou. Era seu avô materno. O homem que havia jurado não estar envolvido. Não entendo, ela sussurrou. Ele me disse. Ele mentiu, Rodrigues disse simplesmente. Descobri que ele tem dívidas massivas. Jogo, maus investimentos. Suas propriedades estão à beira da falência. Se o casamento de vocês acontecer, as terras se unem e ele perde o controle. Mas se as propriedades forem dissolvidas, ele pode comprá-las a preço de banana. Caio completou, ira pulsando em cada palavra. Exatamente. Ele já tem compradores alinhados. Investidores internacionais que pagariam bilhões por terras agricultáveis premium. Ele sai da dívida e rico no processo. Então ele tentou nos separar, Isis disse, náusea subindo. Sabotou a fazenda, fabricou cartas, tudo para destruir vocês antes que pudessem se casar. E quase funcionou. Caio estava de pé, andando como um predador enjaulado. Onde ele está agora, não sabemos. Desapareceu há 2 horas. Esvaziou contas, pegou o passaporte. Acreditamos que está fugindo do país. Não antes de eu. O telefone de Isis tocou. Número desconhecido. Com mãos trêmulas, ela atendeu. Alô, Isis, querida. A voz de seu avô, suave como veneno. Espero que tenha aproveitado sua pequena reunião. Você, ela cuspiu. Você tentou nos destruir. Tentei salvar minha família. Minhas propriedades. Meu legado. Mas vocês, crianças teimosas, se recusaram a cooperar. Acabou, Caio disse, pegando o telefone. Vamos à polícia. Você vai preso. Não acho. E havia tanta confiança maliciosa em sua voz que fez o sangue de ambos gelar. Porque tenho algo, ou melhor, alguém,
que vocês valorizam. Uma porta abrindo ao fundo. E então uma voz fraca. Senhor Caio. Senhorita Isis. Dona Helena. Não, Isis sussurrou, horror a engolindo. Se querem vê-la novamente, o avô continuou, vão se separar. Caio assina um documento renunciando suas reivindicações sobre as propriedades. Isis volta para minha custódia. E talvez, apenas talvez, eu a deixe viver. Filho da... Tem 2 horas. Vou enviar a localização. Venham sozinhos. Se vir polícia, ela morre. Se tentarem me enganar, ela morre. Se fizerem qualquer coisa que eu não goste, um clique, como de um revólver sendo engatilhado. Entenderam? A linha ficou muda. Isis estava tremendo, terror puro correndo por suas veias. Ele pegou Dona Helena. Ele vai matá-la. Não vai, Caio disse. Mas sua voz estava mortal e calma. Aquela calma assustadora de alguém planejando violência. Por que vou matá-lo primeiro? Rodrigues se levantou. Não podem ir sozinhos. É loucura. É suicídio. Então que seja, Caio disse. Mas não vou deixar Dona Helena morrer por causa dessa guerra. Ela cuidou de mim desde que minha mãe morreu. É família. Ele está certo, Isis concordou, embora estivesse apavorada. Vamos juntos. Terminamos isso. Então vamos preparados, Rodrigues disse, já pegando seu telefone. Mas façam exatamente o que digo. Ou todos vocês morrem. A localização levou a um armazém abandonado nos limites da propriedade Almeida. Lugar perfeito para a emboscada. Perfeito para assassinato. Caio e Isis chegaram ao anoitecer, exatamente como instruído. Sem polícia. Sem reforços visíveis. Apenas eles dois e amor suficiente para enfrentar o inferno. Pronta? Caio perguntou, pegando sua mão. Não. Mas vamos mesmo assim. Eles entraram. O armazém estava escuro, iluminado apenas por lanternas espalhadas. E lá, amarrada a uma cadeira no centro, estava Dona Helena. Viva, mas machucada, lágrimas escorrendo por seu rosto. Crianças estúpidas. O avô emergiu das sombras, um revólver em sua mão. Realmente vieram. Solte-a, Caio exigiu. É comigo que tem problema. Tenho problema com ambos. Vocês arruinaram tudo. Meus planos, meu futuro. Mas não importa mais. Depois que estiverem mortos, vou encenar direito. Tragédia. Jovem casal morto por assaltantes. E eu, o avô quebrado de coração, herdarei tudo. Nunca vai funcionar, Isis disse, tentando manter a voz firme. As pessoas sabem. O detetive sabe. Rodrigues, ele riu. Ele terá um acidente infeliz antes de poder testemunhar. Você está louco. Estou falido, ele gritou, toda a compostura desaparecendo. Décadas de má gestão, má sorte, más escolhas. Isto era minha única saída. E vocês iam estragar tudo com seu ridículo conto de fadas de amor. Então atire em mim, Caio disse, dando um passo à frente. Deixe Isis e Dona Helena irem. Eu assino o que quiser. Renuncio tudo. Apenas as deixe ir. Caio. Não, Isis começou. Não é suficiente, o avô disse. Preciso que ambos morram. É a única forma. Ele ergueu a arma, mirando em Caio. E Isis, sem pensar, se jogou na frente dele. O tiro ecoou. Isis sentiu fogo em seu ombro, o impacto a jogando para trás. Caio a pegou, ambos caindo. Não! O grito de Caio rasgou o ar. Mas então as portas explodiram. Policiais entraram em massa. Gritos. Caos. Rodrigues liderando a carga. O avô tentou correr, mas foi derrubado em segundos. E Isis, sangrando nos braços de Caio, olhou para cima e viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Por quê? Ele soluçou. Por que fez isso? Por quê? Ela tossiu, dor rasgando através dela. Porque eu te amo. E não ia deixar você morrer. Você é uma idiota, ele disse, mas estava beijando seu rosto, sua testa, mantendo pressão na ferida. A mulher mais estúpida, corajosa, perfeita que já conheci. Ambulância a caminho. Rodrigues gritou. Aguente firme, Caio implorou. Aguente firme, amor. Não me deixe. Não depois de tudo. Não estou indo a lugar nenhum.
Izzy sussurrou, embora a escuridão estivesse se fechando. Prometo. E quando perdeu a consciência, a última coisa que sentiu foram seus lábios em sua testa. E sua voz, quebrada mas feroz, casa comigo. Assim que sair do hospital. Não espero mais. Você é minha, Izzy. Minha esposa. Meu tudo. Sim, ela sussurrou. E então a escuridão a levou. Mas desta vez, não tinha medo. Porque sabia que quando acordasse, ele estaria lá. Sempre estaria. E aí, amores? Conseguiram respirar depois dessa montanha-russa emocional? Caio e Isis finalmente terão seu final feliz? Comentem aqui embaixo de onde estão assistindo e o que acharam dessa história. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Essa jornada foi intensa, mas o amor dele sobreviveu a tudo. Mentiras, traição, até balas. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que vão roubar seu coração.